Você acredita que é possível ser feliz o tempo todo? Você sabe o que está roubando a nossa felicidade todos os dias? Será que se dinheiro garantisse felicidade, tantas pessoas bem-sucedidas estariam se sentindo vazias? Você conhece alguém que aparentemente tem tudo, mas vive sem paz? Será que felicidade é algo que nós encontramos ou é algo que nós cultivamos na jornada? Quero começar com essas perguntas hoje. Bom dia! Começar uma nova sequência de lives, uma nova série por aqui. E se felicidade não fosse um destino, não fosse um lugar onde a gente chega, mas apenas uma consequência de uma forma de enxergar a vida, de uma forma de viver, de uma forma de agir mesmo diante das coisas. Sejam muito bem-vindos. Vou começar aqui compartilhando essa live com mais pessoas. Peço que você também compartilhe, para que a gente possa alcançar aí mais pessoas. Vamos nessa nova sequência de lives aqui. Depois de 2 semaninhas sem fazer live, 2 ou mais, acho que 2, né? Acho que 2. Bom dia, irmã. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos nós. Nessa nova sequência de lives, estamos falando sobre os códigos da felicidade. Como vocês sabem, eu sou psicóloga organizacional e atuo aí com desenvolvimento humano dentro das organizações há mais de 16 anos. Bom dia, mãezinha. Mais de 16 anos, quase 17 anos. E sou estudiosa da felicidade. Eu amo estudar sobre a felicidade, sobre o bem-estar. E sou especialista em desenvolvimento humano. Então, eu tenho relacionado esse tema a um conhecimento milenar. E foi aí que surgiu essa ideia de trazer essa sequência aí. Então, hoje e os próximos domingos eu quero falar aí sobre alguns princípios que a ciência da felicidade já tem comprovado aí nas últimas décadas, que já, na verdade, ela só vem confirmar o que já estava presente nos ensinamentos milenares, nos ensinamentos de Jesus há milhares de anos. Então, hoje eu quero começar a trazer para vocês essa correlação, né, entre esses temas. Então, sejam muito bem-vindos e peço que compartilhem também essa live com outras pessoas que vocês acreditam que precisam desse conhecimento. Afinal, quem não quer ser feliz, não é, meu povo? Quem não quer ser feliz? Quem não mira, de alguma forma, uma vida feliz? Uma vida feliz, uma vida bem-sucedida? Quem não quer? Essa tal da felicidade. Vamos conversar sobre essa tal da felicidade? O que é essa felicidade? E aí eu vou começar essa reflexão falando sobre salmos. Hoje a gente vai ler um salmo, Salmo 1, e a gente vai ler ele todo, porque ele é curtinho, são apenas 6 versículos. Então, quem tiver aí a Bíblia, né, vocês sabem que eu já ando com a minha aqui. Então, vamos ler. E aí eu vou trazer dentro dele alguns códigos da felicidade, tá? A gente vai traduzir isso à luz do que a ciência já traz sobre a felicidade e vamos correlacionando essas coisas para expandir o nosso conhecimento, expandir a nossa consciência sobre isso, tá? Então, lá no Salmo 1, né, Salmos 1, ele diz o seguinte: Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite.
Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. Tudo que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Fim. Esse é o Salmo 1. E aí, eu quero começar já trazendo a primeira palavra do Salmo. Ele diz, bem-aventurado é aquele... E aí ele continua. Essa palavra, gente, foi a palavra que me chamou a atenção para a gente começar essa sequência de lives. Porque essa palavra, bem-aventurado, ele fala de um estado de plenitude, de um estado de florescimento, de um estado de satisfação, de como a gente, dentro da ciência da felicidade, dentro da psicologia positiva, isso se aproxima de uma ideia que se chama florescimento humano, uma ideia de florescimento humano, que é um conceito amplamente estudado dentro dessa ciência, né, dentro da psicologia, trazido por Martin Seligman, o pai da psicologia positiva. E florescer, ele vai além do sentir prazer, né? A gente vai começar a diferenciar essas coisas. O que é esse estado de felicidade, de um prazer, de uma alegria permanente, esse florescimento, o que é esse florescimento humano, né? Esse florescimento vai além disso, ele envolve cultivar um estado de emoções mais positivas, de propósito, de relacionamentos saudáveis, engajamento, realização, que são os pilares dentro da psicologia positiva. Então, essa conexão entre essa palavra bem-aventurado, ela tem uma correlação muito grande com o florescimento humano. Então, essa felicidade que a Bíblia traz, esse bem-aventurado e a ciência, e o que a ciência traz sobre o florescimento, elas convergem para mostrar algo, né? Elas convergem para mostrar que uma vida plena, né? Uma vida feliz, ela não depende apenas do que acontece com a gente. Ela depende da forma como nós estruturamos a nossa existência, digamos assim, né? Então, perceba que aqui, bem-aventurado não é quem tem mais dinheiro, bem-aventurado não é sobre nunca sofrer, não é sobre vencer na vida. Ele diz que bem-aventurado é aquele que escolhe onde pisa, que escolhe com quem caminha, que escolhe aquilo que alimenta a mente, percebe? Então, aqui eu já vou começar a trazer esse primeiro código de hoje. O primeiro código de hoje tem a ver com as nossas decisões, com as nossas escolhas. As nossas escolhas moldam a nossa felicidade. Então, olha só alguns verbos que tem aqui, né? O bem-aventurado não anda no caminho, no conselho dos ímpios. O bem-aventurado não se detém no caminho dos pecadores. O bem-aventurado não se assenta em mesas de escarnecedores. Percebe que existe aqui esse caminho, não anda, não para, não permanece. E aí, esses comportamentos, olha só que código precioso que tem aqui, tá? A psicologia, ela mostra que os nossos comportamentos, eles são muito influenciados pelo nosso ambiente. Os nossos hábitos, as nossas amizades, nosso consumo, a cultura que a gente vive. Tem inclusive um termo, um conceito que se chama contágio social. Aliás, contágio social e contágio emocional. Vocês já ouviram falar nisso, nessa expressão, nesse conceito de contágio? Contágio emocional, o nome já diz, né? É simples de entender o contágio emocional. Significa que as nossas emoções, elas são contagiosas. E aí as emoções, elas vêm de onde? As emoções, elas vêm dos nossos pensamentos, que são moldados por nossas crenças. Então, as crenças também são absorvidas.
E, portanto, os hábitos são absorvidos a partir dos nossos ambientes, a partir de com quem a gente interage, quem a gente ouve, quem a gente se inspira, quem influencia a nossa vida. Ou seja, a gente se torna parecido com os lugares, as pessoas que a gente convive, com os hábitos das pessoas que a gente convive. E aí, eu quero já perguntar para vocês, se você observasse, por exemplo, começa a observar, trazer isso para a sua vida, para a minha vida também, tá? Se você observasse as suas últimas conversas ou suas últimas interações dos últimos 7 dias, pensa aí nos últimos 7 dias. Só isso. Só esses últimos 7 dias. Essas últimas conversas, essas últimas interações, você diria que elas se aproximam ou que elas se afastam da vida que você quer construir? Da felicidade, do que você entende como felicidade, do que você entende como hábitos que você precisa ter, né? Então, isso é muito importante. Estarmos perto de pessoas que ou estão vivendo aquilo que a gente acredita, ou têm os hábitos daquilo que a gente quer. Essa convivência, esse ambiente, é importante que a gente saiba que alimenta a nossa vida, tá? Percebe? Então, a felicidade tem a ver com os ambientes onde a gente se coloca. Tem um outro código aqui também bem interessante sobre felicidade, lá no Salmo 2, né? No versículo 2. Falei sobre o primeiro agora, sobre essas decisões. No versículo 2, o seu prazer está na lei do Senhor. Ele está falando sobre esse prazer, né? Sobre esse contentamento de estar meditando na lei do Senhor, não como uma obrigação, mas como um estado de contentamento, né? Então, aquilo que nós fazemos de forma recorrente, né? A ciência também comprova isso. Nosso cérebro ele é moldado conforme aquilo que nós repetimos, conforme aquilo que nós fazemos. Tem inclusive um conceito dentro da ciência que se chama neuroplasticidade, que traz essa interação, né, dentro do nosso cérebro, que a gente vai fortalecendo ali algumas conexões. Então, de forma prática, Vivi, como que eu vejo isso, né? Por exemplo, se a gente alimenta medos, nós fortalecemos os medos. Se a gente alimenta autocobrança excessiva, a gente fortalece isso dentro do nosso cérebro. Se a gente alimenta comparação, a gente fortalece a comparação. Se a gente alimenta gratidão, a gente fortalece gratidão. Então, isso é uma capacidade do nosso cérebro de reforçar isso, tá? Então, a gente só vai encontrar esse estado de contentamento, encontra esse prazer na lei do Senhor, se nós estivermos, aí ele diz, e nela medita de dia e de noite, de dia e de noite. Está falando de repetição. Está falando de repetição, de decidir decisões intencionais que nos levam a fazer algo tão de forma repetida que você passa a encontrar esse contentamento nisso, ainda que no começo não seja, né, gente? Vou trazer aqui esse exemplo. Eu me toquei que essa semana, aliás, semana passada, eu tô completando aqui 1 ano, né? 1 ano de lives com vocês. Inacreditavelmente, quando eu vi, passou, né? Assim, meu Deus, 1 ano. 1 ano, acho que a primeira foi dia 29 de julho do ano passado, ou algo assim. E que alegria olhar para isso e entender que essa repetição fez com que isso se tornasse um processo menos desafiador, né? Mais fluido, mais leve, mais fácil. Isso é repetição. Repetição fortalece conexões neurais, faz com que a gente se mova de forma mais consistente. E nem sempre, né? E com esse exemplo eu quero dizer que nem sempre começa
sentindo um prazer, um contentamento, uma satisfação. Nem sempre é assim. Fazer o que precisa ser feito, desenvolver hábitos, isso tem a ver com desenvolver hábitos saudáveis, né? Isso tem a ver com tudo isso, né? Então, isso faz com que a gente aprenda que a repetição é que gera essa satisfação, né? Repetir aquilo que precisa ser feito, ainda que seja desafiador, ainda que seja difícil. Mas sabendo que a gente está no caminho certo, a gente vai encontrar esse prazer e esse estado de contentamento. Tem um outro código aqui, né? São muitos códigos nesse salmo que tem apenas 6 versículos. Para quem entrou depois, bom dia, sejam muito bem-vindos. Vi que entraram aí várias pessoas depois. Nós estamos refletindo sobre os Salmos 1, onde nós conseguimos enxergar ali alguns códigos e algumas interações ali muito próximas do que a ciência do bem-estar traz sobre bem-aventurança ou sobre florescimento humano, sobre esses códigos para que a gente esteja alicerçado naquilo que vai trazer um bem-estar duradouro, né? Felicidade não é uma alegria ali momentânea, não é sobre sentir esse sentimento ou essa emoção da alegria. Ele é um estado constante, não é um destino, faz parte também desse processo. E aí tem um outro código aqui que é muito precioso aos meus olhos, eu espero que vocês consigam também enxergar, porque às vezes a gente lê e a gente não compreende sozinhos, mas que essas reflexões façam com que vocês depois, quando forem ler novamente, consigam extrair de forma com mais discernimento sobre essas coisas, né? Então, o terceiro código que eu vejo aqui, né, assim, quando o salmista traz, é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas, junto a águas. Aí aqui aqui fala muitas coisas para mim, né? Mas eu quero trazer sobre esse aspecto de raízes. Será que o segredo de uma árvore está nos frutos que ela gera? Será que é só sobre os frutos? E aí aqui ele diz, a árvore plantada junto a uma corrente de águas. O segredo da árvore, ele está nas raízes. Só que as pessoas, elas admiram os frutos. E as pessoas só olham para os frutos. Mas Deus fortalece raízes. Deus está interessado nas nossas raízes, porque o fruto é consequência. E aí, o que isso diz para mim sobre felicidade? O que isso diz para mim sobre essa questão emocional? Né? O que a ciência fala? A gente sabe que a nossa resiliência, né? Pessoas mais resilientes, elas desenvolvem alguns recursos internos que faz com que quando chega a tempestade, porque sempre chega, né? Quem não vive momentos desafiadores? Quem não vive momentos de crise? Quem não vive momentos ali onde você precisa estar forte, com raízes fortes? O que sustenta na tempestade? É a raiz forte, né? Então, quando chega a tempestade, essas pessoas permanecem, são as pessoas mais resilientes. E resiliência tem a ver com esses recursos internos. Recursos internos, relacionamentos saudáveis, espiritualidade madura, um estado de esperança, de significado, de propósito. Então, quando chega a tempestade, não é se chega a tempestade, é quando ela chega, estão enraizados em algo que fortalece, em algo que permanece. E isso tem a ver com raiz. Isso tem a ver com esse fundamento, com essa estabilidade forte, né? Com essa base forte. Então, a gente percebe que a felicidade, ela é uma consequência. A árvore, ela não faz força, minha gente, para produzir fruto, não. Ela só permanece ali, ligada na raiz, ligada na fonte.
E o fruto, ele não deve ser a meta em si, né? O fruto, ele é consequência. Assim como a felicidade, ela não deve ser a meta em si. Quando a gente está ali perseguindo a felicidade como uma meta em si, a gente esquece da jornada. A gente esquece o que a gente está construindo. Então, lembra disso, o fruto, aqui dentro dessa reflexão, como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas, o fruto ele não é a meta, o fruto ele é consequência. Essa é a reflexão. A felicidade e a ciência ela mostra isso, gente. Quanto mais a gente persegue assim diretamente a felicidade, mais frustrados nós ficamos. Essa que é a verdade. Quanto mais perseguimos a felicidade como um fim em si mesmo, mais frustrado a gente fica. Porque a gente começa a colocar a felicidade em algo, em alguém, em alguma conquista, em dinheiro, em alguma coisa que vai acontecer. Isso daqui, quando eu tiver isso, eu serei feliz. Quando eu tiver sucesso, eu serei feliz. Quando eu tiver um relacionamento dessa forma, eu serei feliz. Quando eu tiver um filho, eu serei feliz. Quando eu tiver dinheiro, esse cargo, essa conquista. Percebe como a gente coloca como se a felicidade ela fosse esse fruto especificamente. E aí a gente esquece de construir o processo. E aí quando nós vivemos com propósito, ou seja, mirando virtudes, mirando servir as pessoas com o que nós temos de melhor, mirando relacionamentos saudáveis, construir relacionamentos sólidos, a felicidade ela é uma consequência. A felicidade ela vira uma consequência. Consequência de quê? Das nossas escolhas, consequência das dos nossos hábitos, consequência de quem nós estamos construindo no processo e não só daquilo que a gente faz. Então não é só sobre aquilo que a gente faz ou aquilo que a gente tem. É sobre quem nós estamos sendo no processo. Faz sentido, gente, isso aqui para vocês? Me digam aí o quanto faz sentido isso aqui para vocês. Então, quero trazer aí algumas, vamos pensar em alguma, de forma prática, né? Como é que a gente pode trazer isso para a nossa vida? Quero deixar alguns desafios aí para vocês, porque se a gente não estiver trazendo para a vida prática, vira só um conhecimento, e conhecimento, se não for aplicado, ele não se transforma em realidade de vida, em transformação de vida, né? Então, vamos pensar aí, primeiro sobre os nossos caminhos, as nossas decisões, né? Onde é que a gente está? Onde é que está a nossa atenção, nossa energia, nosso tempo? Onde é que a gente tem caminhado? Durante esses últimos 7 dias eu trouxe essa reflexão. Onde é que eu estive ali nos últimos 7 dias, né? Será que os meus relacionamentos, as pessoas com quem eu tenho convivido, o conteúdo que eu tenho absorvido, será que tudo isso alimentam em mim emoções positivas ou emoções negativas? Emoções negativas entre aspas, tá, gente? Que eu quero dizer que nos alimentam ali alguns medos, né? Então, é claro que emoção é informação pra gente, ela é muito importante. Mas nós sabemos que a felicidade ela não está em sentirmos, se a gente estiver o tempo todo sentindo medo, insegurança, frustração, decepção, mágoa, ressentimento, raiva, obviamente essas emoções não vão nos levar para um estado de bem-estar. Então as emoções elas estão relacionadas à felicidade, mas elas não são igual à felicidade, é um conjunto de coisas. Felicidade é muito mais complexo que isso. Mas as emoções importam. Então, para essa semana, comece a observar o que é que você tem cultivado internamente de emoções em você, né? Será que você está alimentando sentimentos e emoções
e conversando com pessoas, interagindo de forma que você esteja se preenchendo de emoções mais positivas ou mais negativas. E as emoções positivas, elas têm a ver com o estado de serenidade, de paz, de leveza, de contentamento, gratidão, tudo isso, de amor, perdão, tudo isso são sentimentos e emoções ligadas a decisões que nos levam a um estado de mais bem-estar. Então, também recomendo meditar nesse versículo, meditar nesse capítulo, na verdade, né, em todo o capítulo dos Salmos primeiro, e ter alguns minutos aí de silêncio assim para refletir sobre isso. O que é que eu preciso cultivar em mim? Como é que está o solo do meu coração? O que tem me preenchido? O que tem me preenchido? Será que o que tem me preenchido me leva a um estado de bem-estar, contentamento, felicidade? Ou eu só estou me preenchendo ali de coisas que me levam a mais ansiedade, a mais frustração, a buscar mais? Sabe que é um equívoco mesmo da nossa geração a gente achar que felicidade é sobre acumular mais, sobre perseguir mais, sobre ter mais dinheiro, mais reconhecimento, mais conquistas. Mas o nosso salmo de hoje, ele nos lembra que a felicidade começa quando escolhemos onde nós estamos criando raízes, quando temos conhecimento sobre aquilo que muitas vezes é invisível, as pessoas só estão olhando o fruto. Mas uma árvore, ela primeiro se fortalece num lugar invisível. Ninguém está nem enxergando, ninguém está nem valorizando. Então, raiz, né? Ninguém elogia a raiz, né? Ninguém olha para a raiz, nossa, que raiz linda. Ninguém elogia a raiz, é por isso que a gente não olha para as raízes. Por quê? Porque a gente está olhando para a validação do mundo. O mundo está olhando para o fruto. Mas o fruto, ele é consequência. O fruto, ele é consequência. E essa árvore, ela só dá fruto, ela só floresce, ela só frutifica se ela estiver fortalecida em suas raízes. E tem coisa que exige tempo, que é um outro ponto, né? A gente quer as coisas de preferência rápido, mas tem coisa que exige tempo. Então, que nesta semana, você e eu também, né, lembra que quando eu tô falando aqui para vocês, gente, eu também tô refletindo sobre isso. Deus também está agindo em mim. Quando eu faço uma reflexão sobre... Se a gente medita nesse salmo, né? Eu peço primeiro, assim, que haja transformação em mim, para que, agindo transformação em mim, possa alcançar aí outras pessoas. Então, essa transformação, ela é para mim também. Que nesta semana, a gente possa escolher menos distração, sabe? E mais profundidade. Que a gente possa buscar menos comparação, mais presença, menos ansiedade, mais cuidado com as raízes, mais cuidado com onde a gente está plantando os nossos pensamentos, as nossas emoções. Uma vida leve, gente, uma vida próspera, uma vida significativa, ela não é assim, do nada, ela não acontece na sorte, num botãozinho que a gente aperta, ela é cultivada. E eu acredito fortemente que é cultivada na presença de Deus, conhecendo... Como é que eu busco a presença de Deus? Leia a palavra, que é viva. A palavra é sobre uma pessoa. Gente, tem um monte de histórias lá quando a gente olha para a Bíblia, mas eu quero, nesses dias, que eu acredito que a gente vai ter uma sequência aí boa de lives, viu? Não sei se 7 lives, 10 lives, mas que nesses dias vocês tenham a curiosidade, se eu despertar em vocês a curiosidade de conhecer uma pessoa, a Bíblia é sobre muitas histórias, mas todas convergem para uma pessoa, que é Jesus. É sobre uma pessoa, é sobre um plano, uma pessoa. E muitas histórias a gente aprende com todos os personagens
tem vários personagens, mas tudo converge para uma pessoa. Então, que a gente possa ter essa curiosidade de conhecer, né? Poxa, eu nunca pensei que era sobre isso, né? Eu pensei assim, né? Eu sei que tem muitos personagens, a gente conhece ali muitas coisas. Cada livro traz um personagem, traz uma reflexão e é sobre ele. Não, não é sobre o personagem. É sobre um plano, sobre uma pessoa, sobre uma grande história do amor de Deus por nós. E o que ele faz e fez por nós e faz todos os dias. E aí, quando a gente está aqui meditando nisso, refletindo sobre isso de forma prática, a nossa vida ela é transformada. Só que é de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Não é sobre as circunstâncias, felicidade não é sobre as circunstâncias. Felicidade é sobre essa transformação de vida mesmo, de dentro para fora. Como é que a gente pode buscar esse estado de bem-estar, de florescimento, de plenitude, de leveza, ainda que a gente esteja vivendo aí alguns desafios, ainda que as circunstâncias estejam nos desafiando, ainda que existam as tempestades, como nós falamos hoje, ainda que existam as tempestades, o importante é onde nós estamos com as nossas raízes fincadas, e raízes profundas exigem o quê? Exigem boas decisões, caminhos que nos levam à vida. Então, que hoje, desejo que hoje vocês experimentem uma felicidade que não depende das circunstâncias, mas da presença de Deus, de entender o que Ele quer de nós, de entregar ali as nossas decisões, nosso coração, para viver uma vida alinhada aos princípios, e não aos princípios dele, e não aquilo que o mundo diz. Fez sentido, gente, para vocês isso? Que o domingo de vocês seja muito, muito, muito abençoado. Que vocês possam encontrar alegria ao ler sobre isso. Ainda que pareça assim, eu não entendi nada. Lê só ele hoje, só o Salmo 1. E pede esse discernimento a Deus. E Ele dá. E Ele dá. Que bom, Renata. Que bom. Gente, então, um ótimo domingo para vocês, abençoado, cheio de luz, de graça, de alegria. Não há alegria passageira, mas a alegria que permanece. Um beijo no coração de vocês. Vou deixar essa live aqui no Instagram, mas depois eu subo lá para o YouTube, tá bom? Compartilhem com mais pessoas que vocês acreditam que precisam dessa reflexão. Oi, Ju! Que bom, meu amor. Compartilhem com mais pessoas. Não deixe que esse conhecimento ele fique apenas em você. Quando a gente começa a transbordar, quando a gente começa a compartilhar com outras pessoas, a nossa vida é transformada e de quem está ao nosso redor também é transformada. Um beijo. Bom dia, irmã. Que bom que você tá aí, meu amor. Clarícia também. Beijos, beijos. Até o próximo domingo. No próximo domingo continuamos essa série. Tem muita coisa para falar. O que Jesus me ensina sobre felicidade. E que a ciência só comprova aí nas últimas décadas. Um beijo para vocês.